Não cabe aqui. Então, porque os talentos ajudam, mas as fraquezas cobram. E isso tem num livro que o Marcel sempre fala, que é Descubra Seus Pontos Fortes. Esse livro traz uma mensagem interessante, que a gente tem sim que saber os nossos pontos fortes e desenvolvê-los cada vez mais. No entanto, a gente não pode deixar que as nossas fraquezas fiquem abaixo da média. Porque senão, isso vai puxar todo o nosso desempenho para baixo. Então, se você é ruim de gestão, melhore. Como diz meu filho, os adolescentes viram para a gente e falam assim, mãe, melhore. Se você não é bom de injetar e você acha que precisa injetar melhor, melhore, faça curso, vá atrás disso. Sou boa nisso, mas preciso melhorar. Desenvolva. Não sou boa de marketing, se esforce. Não pode ficar abaixo da média. Senão aquilo que você é bom não vai aparecer e não vai dar os resultados e os frutos que precisa. Então a roda da vida precisa girar sem travar e a gente tem que estar equilibrado. Agora eu vou começar minha aula. Muito bem. Dito isso, em dado momento da minha carreira, eu cheguei numa encruzilhada e eu decidi sair dos convênios. E apareceu a oportunidade de eu ir para uma outra sala, para uma sala maior, um espaço só meu. E aí veio aquele medo. Falei, nossa, eu vou sair do convênio, eu atendo tantos pacientes, eu vou atender só particular, eu vou atender pouco, será que eu vou ter paciente? Eu falei, e agora? Aí meu marido, me conhecendo muito bem, olhou para mim e disse, Sá, eu admiro muito o que você faz. Seu trabalho é maravilhoso. E você não precisa atender um monte de gente. Você pode ter um consultório bistrô. Você pode atender muito bem, com muita qualidade, cobrando um valor justo pelo que você está fazendo e ter uma qualidade de vida melhor. Respirei fundo, falei, então eu vou. Nesse momento, o Cosmetic for Doctor entrou na minha vida, nessa fase de transição. Eu largando os convênios, indo para um consultório sozinha. Falei, bom, vou tentar. E foi aí que eu fui desenvolvendo o meu consultório. E, graças a Deus, deu certo. E eu estou aqui atendendo, larguei os convênios, atendendo particular, fazendo 80% do que eu faço é a parte de estética, a parte de cosmetria, que é o que é onde brilham os meus olhos. E aí, só que eu precisava saber se a minha empresa estava saudável. Tudo bem, meu faturamento está assim, mas será que é uma empresa saudável? Como é que eu faço? Como é que eu faço para crescer? E aí, pensando nisso, eu falei assim, bom, precisamos de um número. E existe um número para a gente saber se a empresa está saudável. Quando a gente fala isso, acho que muitos de vocês devem pensar em faturamento, certo? Mas aí fica um pouquinho complicado, porque a gente pode ter, por exemplo, no mês você foi lá, faturou 200 mil, só que no final das contas os seus gastos foram de 120 mil e sobrou 80. Essa é uma conta muito básica, tá? A gente vai ver que a conta não é tão simples assim. Aí no mês seguinte você faturou menos, 140 mil, mas o gasto foi muito menor, 60 mil, e sobrou os mesmos 80 mil. Então faturamento sozinho não fala tanta coisa sobre a nossa empresa. Então o que a gente precisa entender é um outro número. Esse número não é o 13, não é o 22, tá? Não adianta reclamar. Uma coisa que eu aprendi aqui na mentoria foi sobre isso. O Marcel me ensinou a não reclamar das coisas. Porque o governo está assim, porque o imposto é assim, porque agora o Instagram tem uma regra assim. Não. O Brasil é um país de instabilidade política e econômica historicamente. Quando tivemos estabilidade político-econômica no Brasil? Essa é a nossa realidade. E a gente tem que conviver com isso. E a gente, quando senta para conversar, a gente não fica aqui, né, Marcel, reclamando. Porque o governo, porque o imposto novo. A gente se prepara para enfrentar os desafios. E vem muitos desafios aí para o próximo ano. Não apenas o próximo paciente que vem com novas exigências, mas o próximo imposto. Então, a gente tem que estar com a parte financeira muito organizada para a gente se preparar para esse momento. Então, não pode falar que é difícil. Vamos falar que é um novo desafio e que a gente vai enfrentar. Vai buscar as ferramentas para enfrentar. Então, que número é esse? Esse número é o 45. E aqui está muito chato, porque as minhas amigas trouxeram coisas lindas. Mulher, look, eu venho falar de 45. Muito chato, mas vocês vão entender esse número, porque que ele vai ajudar vocês.
PSDB, Pois é, esqueci disso. É que tá tão ultrapassada que ninguém vai nem lembrar. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que saber, agora é hora de anotar, anotem pelo menos na cabeça, é assim, receita operacional. O que realmente entrou? Vamos entender como é que a gente vai chegar nesse número 45. A receita operacional que realmente entrou, não é o que você faturou. Você pode ter faturado muito alto, mas ter sido tudo no cartão, parcelado em 10 vezes e não entrou nada. Então, o quanto realmente entrou é a receita operacional, é o nosso 100%. Disso, a gente vai tirar os nossos custos diretos. E aqui é muito importante, porque nós, quando consultórios, trabalhamos com injetáveis, a gente tem um custo muito alto de materiais e medicamentos. E aí a gente precisa, o ideal é que esse custo não passe de 25% dessa receita operacional. E que os impostos fiquem em torno de 12%. Então, aqui a gente tem custo direto. Foi aquilo que você gastou para atender aqueles pacientes que geraram aquela receita. Os matimédicos são os produtos, os descartáveis, a taxa do cartão, os impostos relacionados a essas notas fiscais e o Prolabore. Aqui é uma parte legal, Prolabore. Nós trabalhamos na nossa clínica, nós temos o nosso salário. A gente vai receber no começo do mês, olha só. A gente define antes, não é o que sobrou na conta, o que tem lá é meu, não é assim. A gente já define isso antes. O Prolabore é um valor de aproximadamente 25% da receita da clínica. Aí olha que conta legal. Se eu gasto 50 mil por mês, eu quero 50 mil por mês, quanto que eu tenho que faturar? Quem que é bom de matemática aqui? Oi? 200 mil, ó, Carol é boa de matemática. Então, assim, se eu quero levar uma vida gastando 50 mil por mês, meu consultório tem que faturar 200 mil. Pronto, resolveu? Agora, se meu consultório fatura 100, então meu salário é de 25 mil. Mas a gente pode melhorar um pouquinho isso, tá? Como que a gente melhora? A gente melhora porque aí vem uma outra coisa, a gente vai melhorar lá no final. A gente tem a nossa receita operacional, a gente tira os custos diretos. E aí vem o número mágico, que é a margem de contribuição. Margem de contribuição que tem que ficar em torno de 45%. Esses 45% são os que vão sustentar a nossa clínica. Ele que vai pagar a estrutura e vai pagar o crescimento dessa clínica e os dividendos. Então, se eu entrou 100 mil, eu posso gastar no máximo 55 mil de custos diretos. E aí a gente consegue começar a equilibrar as contas do consultório. Porque o que vem a seguir, como são as despesas operacionais, são aqueles custos fixos do nosso consultório. Então, é a equipe, o aluguel, o marketing, os sistemas de prontuário, os sistemas financeiros, as tecnologias. Esse é o custo mensal todo mês, ele não muda muito, ele não varia. Então, a gente já sabe como é que ele é. A gente se perde muito naqueles custos diretos para atender o nosso paciente. Faz um estoque muito maior do que precisa, perde os 50 mil de produtos que alguém comentou hoje. É nessa hora que a gente se perde. Por isso que essa margem de contribuição de 45% é tão importante de ser olhada com muito carinho e cuidado todo mês. A despesa operacional deve ocupar no máximo 20% da receita. Se você está gastando mais do que isso para manter sua clínica aberta, isso aqui é o que você gasta. Se você não atender nenhum paciente, você vai pagar isso. Então, isso é importante que seja ali no máximo 20%. E tomar cuidado, porque a estrutura não pode crescer muito mais rápido que a receita. Se eu estou gastando muito na estrutura e minha receita não está subindo, eu estou tendo um crescimento um pouco desordenado, a gente precisa faturar mais, ter uma receita maior. Então, aí, depois disso, a gente tem esse resultado operacional. Então, a gente tem da receita operacional, tirou os custos diretos, minha margem de contribuição. Tirei as despesas operacionais, ficou o resultado operacional. Já tirei meu salário lá no meio, no começo do mês, né? Bom, então aqui sobra uma margem ali de 20 mil mais ou menos, 20%. Pronto, agora eu pego esses 20 mil, esses 20% e ponho no bolso, certo? Não. Não, ainda não. Não podemos, porque agora a gente precisa de um capital de giro. Quem fez a mentoria passada com o Rafael deve ter visto que na pessoa física a gente mantém um colchão de liquidez de 6 a 12 meses dos nossos custos fixos. Já teve gente que torceu o nariz porque não está fazendo isso.
E no consultório a gente também tem que fazer isso também. Tem ali um capital de giro para os meses fracos, para os impostos, para quando a gente quer fazer um parcelamento ou um estoque. Tem que ter uma reserva mínima. Depois, você vai pensar nos investimentos. Aí que eu entendi, eu era muito poupadora. Eu era uma pessoa que segurava muito gastos, tinha medo de investir. Aí eu entendi que uma parte daquilo que eu ganhei não era para pôr no bolso, guardar para minha pessoa física, era para investir na minha clínica, para minha clínica crescer. Que tecnologia que eu vou comprar agora? Aqui a gente não pode se perder também, né? Assumir riscos que não cabem ali no nosso orçamento. E aí a Camila ainda vai falar muito para a gente sobre as tecnologias de uma forma mais racional, porque também é aqui que muitos de nós nos perdemos. Então, tem que definir uma porcentagem de reinvestimento. Isso evita decisões por impulso. Aí vai no congresso, está falando de uma máquina, compra aquela máquina. Aí vai no outro congresso, está falando de não sei que produto, enche o consultório daquele produto. E não olha lá como é que estão as finanças. E aí, tem o nosso resultado, guardamos no caixa, investimos, agora é lucro. Agora sim é hora de mais dinheiro no bolso. Aí sim você pode retirar mais uma parte, que é a divisão de distribuição de lucros para você. Muito bem. Então, todo mês a gente tem que saber isso do nosso consultório. Quanto entrou, quanto a gente gastou, quanto custou para atender os pacientes, quanto a gente recebeu, o que sobrou, o que ficou no caixa, o que a gente reinvestiu e o que a gente distribuiu de lucros. E o objetivo é uma decisão, não planilha perfeita. Gente, uma dica, não sou eu que faço isso no meu consultório e nem a minha secretária. Existe uma profissional chamada BPO. Ela tem acesso ao seu sistema financeiro, ela faz essas contas e te apresenta. Fazer isso é muito chato, existem pessoas que fazem isso pela gente. A gente precisa ter crítica, entender esses números para analisar e entender o que a gente vai fazer a partir de então. Então, a gente não pode misturar essas três caixinhas. Uma coisa é o dinheiro da operação, a outra é o nosso salário, o nosso prolabore, e por fim, o lucro que a gente pode ter depois de todas as contas pagas, reinvestido e capital de giro pronto. Então, o que entra no consultório não é automaticamente o dinheiro disponível para o médico. A gente precisa ter esse cuidado com nossa clínica. Então, isso serve para consultórios pequenos, para consultórios grandes e para a gente entender que, independente de onde esteja, a gente tem que crescer. Estar no consultório pequeno, estar no consultório bistrô, não é desculpa para não crescer, não investir. E a gente precisa deixar essa casa muito em ordem por causa do ano que vem, da reforma tributária. Então, a minha dica para vocês é que olhem o financeiro da clínica, não deixem isso para depois. A gente tem mais uns 4 meses aí no final do ano para se organizar, para estar preparado para mais esse desafio do ano que vem. Espero ter ajudado vocês. Até comigo.